você precisa saber o que é uma ação. Pelo menos o básico você precisa O que é um dominar. fundo imobiliário? Quais são os setores que eu tenho dentro da bolsa? Isso é básico. Pô, dentro desses setores aqui, quais são os setores que eu acho que são mais perenes, que são mais interessantes, que não vão acabar nunca? A gente começa a olhar energia, a gente começa a olhar saneamento, a gente começa a olhar alimentos. Então a gente tem setores dentro da bolsa que são perenes por si só, independente da empresa. Baseado nessa análise de setor, aí a gente vai entrando um pouco mais nas análises. Mas sobre estudo, eu sempre recomendo estudar o mínimo possível. Né? Ah, Neto, eu não tenho paciência para isso. Estudo mínimo, vê o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, contrata um consultor financeiro para que esse cara possa estar te guiando e com esse guia, com esse mapa que vai ser criado na nossa consultoria, você vai saber o que fazer. Porque não adianta nada eu te dar um mapa e você não saber dirigir o carro. Não adianta, né? Não adianta, Você você não vai chegar. Você pode até chegar, mas você vai demorar muito. E tempo é muito importante quando a gente fala de investimentos. Né? Se você for olhar a fórmula de investimentos, o que está elevado é o N. E o N é o tempo, é o número de anos que aquele investimento vai ficar aportado. Então, você tem ali aportes mensais, você tem aporte inicial, você tem juros que vai ser aplicado, elevado a N, ao tempo. Então, todas essas coisas são importantes. Aportes mensais são importantes, um aporte inicial é importante, mas tempo é o que dita o jogo. Né? Quanto mais tempo, quanto antes você começar, melhor. Eu ouvi dizer que os melhores investimentos são aqueles investimentos que são a longo prazo. Você acha que isso é verdade? Eu acho que é verdade. Muita gente pensa como investimento como se fosse uma galinha chocadeira. Botou o ovo, você tira e come. Botou o ovo, você tira e come. Já tira na hora, já acho que vai ficar. Subiu 2, 3, 4, 5%, você tira aquilo ali, daqui a pouco você compra num preço mais caro, já perdeu o preço médio. Então, calma. Veja os seus investimentos como uma vaca leiteira. Que é aquela vaca que ela tá ali, você tira o leite dela, mas ela tá ali. Então, o objetivo, quando eu falo de bolsa, eu comparo a Las Vegas. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. O que vem da bolsa, fica na bolsa. Então, os seus investimentos, você tem que pensar o seguinte. Vai chegar um momento que eu não vou ter condição mais de trabalhar. Normal, as pessoas vão ficando velhas, vai perdendo energia e quer se aposentar. Hoje, o sonho da aposentadoria é muito mais jovem do que quando era antigamente. Antigamente, as pessoas elas não tinham tanta informação, não tinham tanto conhecimento. Então, era aquilo. Eu vou fazer meu INSS, minha aposentadoria ali pelo Estado, tal, para quando eu tiver meus 60 anos, 65 anos, eu me aposentar tranquilo. Hoje, a gente já viu que isso não funciona. Né? Inclusive, quando eu vou olhar as contribuições dos meus clientes de INSS, etc., e fazer um cálculo de quanto essa pessoa se aposentará, quanto vai ser a aposentadoria dela lá na frente, isso malmente supre um aluguel, malmente supre uma comida. O impacto financeiro da pessoa, quando ela se aposenta, já diminui bastante, né? Exato. Digamos que um médico, por exemplo, que tem ali uma renda mensal em média de 100 mil reais, ele vai, mesmo que ele ainda tenha a contribuição se ele contribuir alta, pelo teto, ele ainda perde, sei lá, 5 vezes o que ele tinha de salário, até mais. Pois é, então se ele não tiver esse planejamento para o futuro, imagine o impacto quando ele se aposentar. Exatamente. Que ele não puder mais fazer, tá atuando ali no nível. Então, você imagina você sair de uma casa com um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, para ter que voltar para uma casa de 600 mil, de 500 mil. Então, às vezes até menos, a depender da condição. Então, você tem que pegar aquele padrão de vida seu e diminuir bastante. É muito complicado. Então, construir patrimônios como ações, como rendas passivas, isso aí ajuda muito você a manter, né, o seu padrão de vida no final, ou pelo menos aumentar isso mais. Ou facilitar a jornada. Porque eu falo, sabe também até ser sua principal fonte de renda, né? Esse é o objetivo, né? Quando eu sento com meus clientes, muitos me perguntam, Neto, beleza, a gente já viu aqui que investir me paga muito mais do que o que o INSS me pagaria. Significa que eu tenho que parar de pagar o INSS? Não. O INSS, primeiro, ele é uma lei. E o que eu acho que é a melhor solução é você recolher e você fazer aporte nos seus investimentos para que você não dependa. Ou, caso venha depender, dependa o mínimo possível. Né? Por exemplo, vamos dizer que você contribuiu a vida inteira e se aposentou com 4 mil reais. Para você se aposentar com 4 mil reais,
você vai ter que contribuir bastante, bem, ter um salário aí de no mínimo uns 10 mil reais por aí, né, para você contribuir, para você ter uma renda dessa de 4 mil. Se você tiver um outro investimento que te gere mais 4 mil, agora você tem 8. E você não está dependendo única e exclusivamente do governo. Isso. Então você construiu a sua liberdade e o do governo é um adicional. Essa é a cabeça que a pessoa tem que ter quando ela fala de investimentos. E entender que quando você começa a investir, você vai ganhar pouco. E também tendo ciência de que cada vez mais vão ocorrendo, né? Reformas tributárias, Exatamente. a questão da aposentadoria às vezes fica mais complicada. A gente vê que Aumenta a idade. antigamente você se aposentava com menos idade, hoje em dia com mais idade, com mais tempo de contribuição. Exato. E consequentemente, assim que conforme a população vai ficando mais velha, majoritariamente vai ficando mais velha, obviamente vão tendo essas reformas, fazendo com que as pessoas que precisem trabalhar por mais tempo, contribuir por mais tempo para poder sustentar. Porque a Previdência Social, quando ela foi criada, se você for lá olhar os livros de lá, quando ela foi criada a Previdência, você tinha muito mais pessoas trabalhando para aposentar quem já tinha cumprido com seu dever de cidadão. Hoje em dia, se você olhar, você tem muito mais pessoas recebendo do que pessoas contribuindo. Logo, é óbvio que isso é insustentável. Se você pega um balde e você fura esse balde e você joga 1 litro de água por minuto ali de vazão para dentro do balde, e você faz um furo que sai 2 litros de água por minuto, significa que uma hora esse balde vai esvaziar, isso vai acabar. E é por isso que as reformas vão sempre acontecendo. Porque é insustentável. Então eles precisam arrumar jeitos. Ou aumenta o valor da contribuição, ou então aumenta o tempo também de para você receber. Que é uma forma que eles estão tentando encontrar de não te pagar logo, para que você demore um pouco mais de receber, para que eles tentem acumular um pouco mais patrimônio ali para estar realizando esse auxílio. Então eu sempre falo, o INSS ele é fundamental, porém você tem que ter investimentos em paralelo. Né? Eu falo hoje, assim, para você investir no Tesouro Selic hoje, que rende 13,75% ao ano, é o investimento mais seguro do Brasil hoje. É R$100, R$112, 115, fica oscilando ali o valor da cota. E rende diariamente. E esse valor, você só paga imposto de renda em cima do seu lucro quando resgata. Então, todo período de acúmulo, você não paga imposto de renda. Então, você faz uma bola de neve. Então, aquela bola de neve ela vai crescendo. Quando chega lá na frente, tira um pedaço do imposto de renda. Mas você tem o seu patrimônio, mais um lucro ali, bem interessante, que pode servir para gerar renda para você lá na frente. Só lembrando para o pessoal que está assistindo, já que ele citou aqui a questão do imposto de renda, a gente está entrando aí no período, na reta final aí da declaração do imposto de renda, que termina no dia 31 de maio. Então é importante você que fez compra de ações, esse tipo de investimento, lá em 2022, você é obrigado sim a declarar esse ano aqui o seu imposto de renda, tá? Para que você não caia na malha fina e termine prejudicando aí a sua vida financeira. Não é porque você não ganhou nada que você não tem que declarar, né? Só de comprar você já é obrigado a declarar. Então, muita gente acha, mas eu botei lá, eu comprei, eu não sei o que, eu perdi dinheiro. Meu amigo, se você comprou e a ação caiu e você comprou, você é obrigado a declarar aquele ativo. Teve a movimentação, já era. E aí, se por acaso você vender com lucro, aí já é outros 500. Aí já tem a DARF mensal, que você paga carne-leão, que são os lucros em cima daquele seu patrimônio que você fez vendas. Se eu não me engano, acima de 35 mil reais no mês, ou 30 mil, 30 ou 35 para ações. Eu acho que para ações, se você lucrar mais de 30 mil no mês, você é obrigado a pagar. Tem um detalhe desse assim na ação que eu não lembro, porque eu sou consultor. A gente pode exatamente. E já responde. A contabilidade eu terceirizo, porque eu comecei a empreender muito novo, Gabriel. Eu comecei a empreender com 18 anos. Eu tenho 29 anos. Né? Eu comecei a empreender com marketing de rede. Aproveitando, já conta um pouco mais da sua história, como foi que você iniciou chegar no nível de conhecimento que você tem hoje. Vamos lá. E as experiências também, né, Sim. que você teve. Com 18 anos de idade, eu recebi um amigo em casa para me apresentar um negócio e queria mudar nossas vidas. Foi o Michael, não? Não foi o Michael, não. Foi Murilo na época. Isso 2012. Tá? Na época, esse negócio se chamava Monavi, né, que era uma empresa que vendia produtos à base de açaí.
Depois essa empresa foi vendida para o grupo de Unesce. Provavelmente algum de vocês já deve ter ouvido falar na Dionese, que você tem aquele colágeno rosa na ara, de boa. E com 18 anos eu comecei a empreender no marketing de rede. Então, o marketing de rede possibilitou para mim muitos aprendizados, tá? Muitos aprendizados na conta de liderança, trabalho em equipe, muito aprendizado quando se fala de vendas, muito aprendizado quando se fala de desenvolvimento pessoal. Por quê? O que acontece? Dentro do marketing de rede, você está praticando um intraempreendedorismo. Você está pegando uma empresa que tem uma estrutura própria e pronta para que você se conecte a ela e você passe a ser comissionado por suas vendas. É a base do marketing de rede legítimo, multinível legítimo, é assim que funciona. Então, eu passei 8 anos fazendo marketing de rede. 8 anos. Quase um terço da minha vida fazendo marketing de rede. De 18 anos até os 25, 26 anos. Em 2019, dezembro de 2019, eu decidi que eu precisava encerrar esse ciclo, né, e que eu não faria mais marketing de rede. Mas foi uma escola, irmão, para mim. Uma escola, assim, de oratória, uma escola de vendas, uma escola de treinar pessoas, uma escola de se apaixonar pelo processo. Porque a gente, o tempo inteiro, quer o resultado. O ser humano é imediatista. Tende a querer tudo de forma imediata, não ter paciência, né? E com a internet, isso se multiplicou muito. Porque hoje, uma criança pega um celular de 10 anos de idade, ela pega o celular, ela abre o Instagram e ela vê o filho de Neymar andando no jatinho. Então, o primeiro impacto que ela tem ali é de por que Neymar, o filho, ele que tem a mesma idade que eu, anda de jatinho e eu não. Então, já começa a criar uma crença de imediatismo, de que você quer ter o que o outro tem. Só que a lógica não é você querer ter o que o outro tem, é você entender o que o outro precisou fazer para chegar onde ele chegou. Só que como é que você explica isso para uma criança de 10 anos de idade? Que o pai dele é jogador de futebol e que isso e aquilo. É porque você não é jogador de futebol também, né? São as perguntas das crianças quando a gente vem. Se ele é e ele tem isso tudo, por que você não tem? Então fica parecendo que não quer ter, né? E é óbvio, o ser humano, ele quer ter uma vida melhor, ele quer ter uma vida mais justa, mais tranquila, com a qualidade de vida organizada.